Olá, boa tarde a todos. Vamos lá, bora fazer a questão número 2, a correção. Observe o enunciado. Com base no gráfico, é correto afirmar que. Observe esse gráfico, o que ele fala? Valores gastos por mês. Embaixo, na horizontal, você tem aqui as quantidades, né? 0, 300, 200, 300, 400, 0, 100, 200, 300, 400, 500. Embaixo está aumentando de 100 em 100. Na vertical, em pé, estão os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, nós temos embaixo os valores, né? E na vertical nós temos os meses. Aí vamos ver a situação. Por exemplo, o mês de março, que está em verde, bem aqui, ó. O mês de março em verde foram gastos quantos? Foi gasto quase 500 reais, vamos dizer assim. E no mês de junho foram gastos mais ou menos 200. Aqui lá em cima, né, o valor em alaranjado. Beleza. Aí observa a situação. Em janeiro foi gasto o dobro do valor de junho. Aí você faz uma comparação. Em janeiro foi gasto quanto? 300. E em junho, quanto foi gasto? 200. Então, se fosse o dobro em janeiro, o dobro de 200 que foi gasto em junho era 400. Só que em janeiro não foi gasto isso, foi gasto quanto? Somente 300. Então não é verdade que no mês de janeiro foi gasto o dobro de junho. Porque se fosse o dobro, seria no mês de janeiro 400. Tá bom? Então a letra A está correta. Bora continuar fazendo análise do gráfico. Letra B. Em maio foi gasto metade do valor de abril. Vamos nessa. No mês de maio, cadê o maio? Foi gasto 250. E no mês de abril foi gasto quanto? No mês de abril foi gasto quase 400. Então, na verdade, se fosse 500 em abril, teria dado certo. Entretanto, foi gasto 250 em maio. O dobro de 250 seria 500. Então, abril, para dar certo a letra B, abril tinha que ter sido 500, aí no mês de maio seria metade, 250. Então, não está correto também. Letra C. Em março foi gasto a metade do valor de maio. Em março foi gasto a metade do valor de maio. No mês de maio foi gasto 250 praticamente. E em março foi quase 500. Então, na verdade, é o contrário, né? No mês de maio foi gasto a metade do mês de março. Então aí ele quis te dar uma pegadinha, ele trocou os meses, né? Então no mês de maio foi a metade do mês de março. E não o contrário, né? Então por isso que a questão letra C está errada. Letra D. O menor valor gasto foi em maio. Bora ver. O maio gastou quanto? Gastou quase 300, 250. Só que tu percebe lá em cima que o mês de junho ele é menor que o mês de maio. Então não é verdade também. Então é o mês de junho é que se gastou menos. E a letra E. Em junho foi gastos 2/3 do valor de janeiro. Bom, em janeiro foi gasto quanto? Em janeiro foi gasto 300. E em junho foi gasto 200. Olha só, aí como é que você chega a essa resposta? Se eu dividir por 3 o mês de janeiro, dá 100 mais 100 mais 100. Se eu gasto 100, é um terço de 300. Se eu gasto 200, é 2/3 de 300. Porque é dividir 300 em 3 partes. Então, 200 é 2/3 do valor de 300. E se você observar no mês de junho, realmente foi gasto 200 reais. Então, 200 reais é 2/3 do valor de janeiro, que foi 300 reais. Então, a alternativa correta é a letra E, de exato. Ok? Muito obrigado. Essa foi a nossa primeira questão.